Olha aí, galera, saíram aí as primeiras imagens de Duna do Denis Villeneuve, o filme que vai estrear aí no final do ano, no final de 2020, e é uma das estreias mais esperadas aí de fantasia, ficção científica, do universo sci-fi aí, porque Duna é um livro cabuloso, todo mundo gosta e todo mundo esperando aí a adaptação. Eu e o Load aqui vamos fazer uma introduçãozinha aí, ó, pra explicar pra vocês por que Duna é foda e por que esse filme aí realmente tá movimentando as discussões. Mas antes da gente começar o nosso papo, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo pro seu amigo que não conhecia Duna, ficar por dentro aí do que vai trazer esse filme bem bacana. Bom, você assistiu o Duna do David Lynch, né? Isso, eu não conheço o livro, eu vejo que todo mundo fala que é uma obra que influenciou bastante Star Wars e outras coisas que vieram depois. E aí eu fui ver o do David Lynch, que saiu em 84, e achei até que o filme legal. Obviamente que tem uns efeitos especiais ali meio bizarro, mas eu achei bem legal, assim, a ideia, sabe? Toda a construção que tem ali daquele universo. É, porque na época que o Lynch fez o filme, o livro saiu nos anos 60, então realmente influenciou aí Star Wars, influenciou toda uma geração, porque ele tem muito umas questões ali de religião, de política e tal, então não é só uma história... É uma grande aventura cósmica. A primeira adaptação para o cinema era do Jodorowsky, que ele tentou fazer. Ele conseguiu uma galera muito foda, assim. Tinha o Orson Welles no elenco. Ele conseguiu o H.R. Giger para criar alguns dos designs, que é o cara que criou o design do Alien. Era um negócio gigantesco, assim. O Duna do Jodorowsky, inclusive, tem um documentário sobre isso, sobre por que esse projeto não saiu do lugar e tal, que foi um problema de financiamento. Mas aí depois que venceram os direitos, o Dino De Laurentiis, que é um grande produtor histórico aí da Itália, ele comprou os direitos e o De Laurentiis ele fez o filme com o David Lynch. E aí o Lynch, tipo, nessa época ele estava meio que surgindo, despontando nos estúdios, e esse filme seria o grande filme dele de estúdio. Não deu certo, tipo, ele não curtiu o resultado, não deu dinheiro que todo mundo esperava, e aí o Lynch parou de fazer filme de estúdio e foi fazer os filmes de piração dele, que, enfim, foi bom pra ele, foi bom pra todo mundo, na real, porque ele desistiu de trabalhar com estúdios. It's been a pleasure talking to you. Eu sei que saiu depois, com o tempo, uma série também, né? Que também não fez muito sucesso. Eu vi que tinha uma galera que reclamava bastante dessa série. Mas eu vi que esse novo filme parece ser algo que vai surpreender todo mundo, né? Pelas imagens que a gente vê, o pessoal comentando, principalmente no cast, que tem uma galera muito grande envolvida. Eu acho que vai ser um filme que vai, sei lá, explodir, assim, ser o novo, vamos dizer, o novo Star Wars da galera. Então, eu acho que dentro da ficção científica, assim, tem gente que considera a Duna também meio como o Senhor dos Anéis, assim, sabe? Tipo, um negócio que é super influente, é uma história que se desenrola, assim, sem pressa também, é muito um mergulho numa mitologia, assim, sabe? Tipo, a mitologia de Duna é muito bacana. Porque a mitologia é meio uma coisa numa época colonialista da Europa, assim. Então você tem, por exemplo, algumas dinastias organizadas num império, e aí essas dinastias elas se organizam politicamente e economicamente para todo mundo ganhar um pouco de cada canto, assim. E aí tem essa grande substância, a grande especiaria do mundo de Duna, que se chama melange, e só no planeta de Duna, que é o planeta Hax, que eles conseguem produzir, conseguem extrair essa especiaria. E aí todo mundo meio que compete por ela. E o planeta de Duna, ele estava sob o domínio dos Harkonnen durante um tempo. E aí tem uma coisa no esquema político do Império, que depois de um certo tempo eles têm que deixar, como se fosse uma democracia. Eles têm que deixar a gerência do planeta e passar para uma outra dinastia. A história começa nesse ponto, porque eles vão passar para a dinastia do Paul Atreides, da família Atreides, que é a grande protagonista da história. Só que aí os Harkonnen eles estão meio que planejando um golpe para eles não ter que passar o poder para ninguém, e eles continuar controlando o planeta que gera o melange. Então, tipo, tem toda uma coisa assim de colonialismo europeu e tal, porque o planeta em si, Duna, ele parece muito Oriente Médio, como se fosse o povo da areia do Star Wars, sabe? Tipo, é uma galera que no Oriente Médio eles têm pouca água, então eles vivem precisando se reinventar para conseguir água, tanto que eles têm aquela coisa que é um canudinho que fica no nariz, assim. Isso. Aquilo existe porque eles usam o próprio líquido que o corpo expele para fora, eles reutilizam. Então, tipo, o suor eles transformam de novo em água e tal, para devolver pro corpo. Tem umas paradas assim. Sim, tanto é que nas fotos que saíram, né, a gente vê ele já utilizando esses canudinhos e a roupa também, né, para poder absorver o máximo do líquido que eles têm ali, né. Isso é uma coisa como se fosse nômade no Oriente Médio, assim, né, que é aquela galera que se cobre dos pés à cabeça com aquela túnica branca e tal, porque isso no meio do Saara, sei lá, tipo, no deserto,
que lá é África, né? Mas enfim, mas é como se fosse um povo do Oriente Médio que se cobre todo para ele não perder água. Então, tipo, a história do Frank Herbert, ela foi criada meio que usando coisas eurocentristas, assim, como se fosse a base, entendeu? Então, tipo, as famílias, elas têm uma característica, assim, meio europeia, e os Harkonnen, eles têm uma característica meio de leste europeu, assim. Tanto que o elenco que foi escolhido aí pelo Denis Villeneuve e tal, eles têm uma coisa meio europeia. O Stellan Skarsgård é o Barão Harkonnen, que é o grande vilão da história. Então, que é um cara que, tipo, ele é escandinavo, então já é uma coisa ali meio, tipo, não é a Europa do Mediterrâneo que a gente conhece. E essa galera que tá fazendo o povo da areia, que é o povo nômade de Arrakis, eles também, tipo, os atores também têm uns traços ali meio étnicos. Então, tipo, o líder desse povo é o Javier Bardem, e a principal de Arrakis, que é a interesse amoroso do Paul Atreides, é feita pela Zendaya. Então, sim, tipo, são atores que têm já uma cara meio étnica. Assim. Sim, e ela tá na foto, né, com os olhos azuis, e tem duas coisas que eu achei bem interessante, que na foto já dá pra ver que eles têm os olhos azuis, que são as pessoas que têm um contato mais com a especiaria ali, né, eles consomem ela, então é uma característica deles, e também ela tá numa foto com aquele punhalzinho, que eu acho que é no filme do David Lynch que é feito pelo dente daqueles vermes que tem na Terra, né? Tem um negócio assim. Esse punhal tem uma história muito bacana. Tipo, as coisas mitológicas são muito legais, às vezes nos detalhezinhos, assim, sabe? Tipo, o povo da areia, que vive em Arrakis, que é como se fossem os nômades de Arrakis, eles têm umas coisas muito místicas, assim. Então, tipo, o lance da adaga, por exemplo, você só pode tirar a adaga da bainha, por exemplo, se você for usar. Você não pode tirar ela da bainha e não usar. Ela tem que derramar sangue, porque é uma questão do respeito com a lâmina, umas coisas muito loucas, assim. E, tipo, isso é legal. E no filme do Lynch, como era um filme só, cara, em 1h30, 2 horas, você não consegue colocar todos esses detalhes, assim. Sim. No caso do filme do Villeneuve, ele está planejando pelo menos 2 filmes. Então tem alguns personagens que são importantes, como por exemplo o Feia, que era o assassino lá, o cara mais novo, o sobrinho mais novo do Harkonnen, que era feito pelo Sting no filme do David Lynch. Tipo, é um personagem super carismático, ele é super importante no clímax da história, mas ele não foi escalado pro primeiro filme do Duna, do novo. Então tá todo mundo meio que apostando que ele só vai aparecer realmente num segundo filme e tal. É aquele tipo de filme, assim, que é como se fosse Senhor dos Anéis, entendeu? Tipo, ele tá dividindo a história realmente em 2, então vai ter um gancho depois do primeiro. E se o primeiro não fizer sucesso, tipo, vai saber o que vai acontecer. Mas não é aquele tipo de filme que os caras querem garantir pelo menos o primeiro, sabe? Tipo, ele tem um final que vai ser um final de gancho, e aí realmente a história vai continuar no segundo. Sim, eu vi em algum lugar umas matérias falando que ele tá indo até a metade do livro, né? Você lembra quantos volumes são de Dunas, mais ou menos? Cara, eu não lembro exatamente, assim, tipo, eu tenho aqui o Duna, que é um puta catatal aqui, a versão normal, e aí tem vários apêndices e tal, e tem as continuações, mas a história básica é uma história messiânica, assim, tipo, o Paul Atreides, que é o protagonista do filme, que é o Timothée Chalamet, ele descobre que ele tem alguma coisa especial, e todos esses sinais, essas coisas especiais que ele tem se manifestam e correspondem a uma profecia, que é uma profecia que é esperada por todo mundo, e especialmente pelos Fremen, que são esse povo de Arrakis que vivem lá sem água e tal, e eles vivem nessa esperança de que o Salvador apareça e revolucione a vida deles e tal, e consiga fazer com que Arrakis seja um planeta que que você consiga cultivar e tal, toda uma coisa meio do Salvador da Pátria, sabe? Sim. E aí tem o lance da traição, tipo, a história começa com os Atreides dominando esse planeta, né, assumindo a gestão do planeta, e aí você aprende também como que tudo funciona, o que são as grandes minhocas no deserto, porque tipo, é como se fosse o Ataque dos Vermes Malditos, tá ligado? Aquele filme dos anos 90, que é do caralho, é muito foda. É como se fosse isso, assim, Ataque dos Vermes Malditos é uma versão compacta do Duna. E aí, tipo, eles aprendem tudo o que tem que aprender sobre Arrakis. E aí logo em seguida eles tomam um golpe, os Harkonnen chegam, tiram todo mundo do poder, e o Paul Atreides é forçado a viver como um Fremen, é forçado a viver no deserto. Olha, tem uma vibe um pouco Game of Thrones, assim, se for ver, né? As brigas das casas ali, dos impérios e tal, né? Não, tem muito uma coisa de briga de casa, assim, é muito Game of Thrones nesse sentido, porque os Harkonnen, eles também estão meio conspirando com o pessoal do Império, estão conspirando também com outras casas, então tem um lance, assim, realmente de você não só tomar o poder, mas você manter o poder que você já tinha. Aliás, os Harkonnen, eles são meio Lannister nesse sentido, assim. Porque eles têm aquele visual mais loiro e tal, meio nórdico, assim. Só que no filme do Lynch,
ele foi muito fiel ao livro. Aliás, nas artes conceituais do Jodorowsky, no filme que sairia nos anos 70, ele também foi bem fiel. Nas artes conceituais mostrava aquele povo que era uma coisa meio grosseira, assim, sabe? Tipo aqueles gordões com correntes e piercings. Sim. E tal. E no filme o David Lynch levou isso a um outro nível, assim, tipo, a galera bem nojeira mesmo. E eu acho que isso não saiu ainda, na verdade. O que eu tava mais curioso pra ver é como isso vai ser resolvido visualmente no filme do Denis Villeneuve, assim. Porque os Harkonnen são meio nojentões, né? O filme do Lynch, eu acho ele até bem colorido, assim, pras fotos que saíram, que até agora tá meio que lavado, assim, lembra bastante Star Wars Rogue One, assim, sabe? Não, e também tem um negócio do Villeneuve aí que, tipo, ele gosta dessas cores que não tem cor, né? Tipo, é a parada dele, assim. Então, tipo, Sim. Se deram esse filme pro cara fazer, esperando que ele fosse fazer uma parada super colorida, que nem seria o filme do Jodorowsky. O filme do Jodorowsky, se você pega as HQs dele, assim, nossa, era muito parecido. Porque era uma coisa realmente que parecia as 1001 Noites, assim, sabe? Tipo, as paradas cheias de arabesco e roupas cheias de camadas, não sei o quê. Tipo, essas roupas cheias de camada do filme do Villeneuve é tudo meio funcional, né? Parece uma mistura ali de Nolan com Villeneuve, com umas coisas Sim. meio Blade Runner sem cor, assim. E aí tem umas coisas muito bacanas pra mim, tipo, o principal por enquanto, assim, tem sido o elenco, pelas fotos, né? Porque é o que dá pra você tirar das fotos. Tem uma galera ali muito boa. O filme do Lynch também tinha muita gente boa. O Patrick Stewart fazia o papel do Gurney, que era o principal conselheiro e o mentor do Paul Atreides. Esse papel é feito agora pelo Josh Brolin. Tem uma galera muito foda, assim. O Momoa, ele faz o cara que é o espadachim principal da defesa dos Atreides, que tá junto Sim. ali também. A Rebecca Ferguson, perfeita ali, com a puta escolha pra fazer a mãe do cara também. Eu acho que todo mundo que foi escolhido ali, mano, tá muito perfeito, sabe? Teve um personagem, né, que eles mudaram a etnia, que no livro é homem, e aí no filme agora eles colocaram uma mulher negra. Isso é bem diferente também. Não, eu curti também. Que é a personagem que tá cuidando ali da transição. Tipo, é uma personagem que é Fremen, mas ao mesmo tempo vive na cidade, lá em Arrakis e tal. Então, tipo, tá meio que entre dois mundos, assim. Sim. Eu achei bacana que transformaram numa mulher. Tipo, uma mulher forte, assim, uma personagem forte, na real. E não fica só aquela coisa das mulheres serem as bruxas ou as donzelas, assim, sabe? Tipo, Sim. Achei isso bem interessante, cara. E até o próprio Oscar Isaac, assim, que ele tem uma... Cara, tipo, nas fotos ele é muito imperial, assim, sabe? Tipo, muito realeza, assim. E é muito o papel do pai do Paul Atreides. Então, tipo, no geral, assim, acho que a galera é muito bem escolhida, cara. E a Zendaya também tá bem legal, ela ela aparece no filme como nas visões, né, dele lá no início, tem umas paradas assim. Nesse filme eu achei ela bem legal no papel, nas fotos que saíram até agora, né, no papel é que não deu pra ver ainda, mas nas fotos parece que ela tá bem legal, assim, eu curti pra caramba do visual e tudo mais dela. Então, eu acho que o que pode acontecer, assim, é de ser um filme que seja mais monocromático, sabe? Tipo, porque quando o Villeneuve fez o Blade Runner tem toda aquela questão lá dos neons e tal, então, tipo, ele conseguiu fazer alguma coisa que fosse um pouco mais... uma narrativa com cores, assim. Nesse caso não é tanto, porque Caladan, que é o planeta natal do Paul Atreides, ele mostrou, assim, vai ser uma coisa meio... aquela ilha lá do Luke Skywalker, tipo uma coisa rochosa mesmo, meio Prometheus. Eu olhei assim, parecia Prometheus. E aí o planeta, assim, Arrakis, tipo, não tem muito o que fazer ali, porque é um planeta desértico, é como se fosse no meio do Saara, assim. Sim. Eu acho que o grande diferencial visual, assim, vai ser o jeito que ele vai resolver os Harkonnen e também as Miocona lá, tipo, as criaturas da areia. Sim, então a gente vai ter que esperar pra ver tudo isso. Se eu não me engano, até agora a data do filme ainda não foi mudada, né? Tá pro dia 20 de dezembro? Não lembro. Isso aí, vai ser no Natal, um pouco antes do Natal. Olha aí, vai ser um filme pra se ver. Espero que dê pra gente ver no cinema, que eu acho que é um daqueles filmes que você tem que ter essa experiência, sabe? De ver ele no cinema, com tudo que o diretor quer colocar pra gente ali. Bom, então comenta aqui embaixo o que você tá esperando de Duna. Se você tem mais alguma dúvida, vai lá no site do Omelete, que a gente fez uma matéria de quem é quem, de cada ator que tá escalado, destrinchando tudinho pra você. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo, beleza? Muito obrigado, até a próxima, falou! É nóis.